Há momentos em que Deus chama a alma para recomeçar. A quarta-feira de cinzas é um desses momentos. Um dia em que o silêncio fala mais alto, a verdade se torna inevitável e o coração é convidado a voltar para casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste início de Quaresma, a alma se coloca diante de Deus em silêncio reverente, reconhecendo que este não é um dia comum, mas um tempo de retorno, de verdade e de reencontro com o essencial. A Igreja convida a humanidade a olhar para dentro, a perceber a própria fragilidade e a recordar que toda vida é dom passageiro sustentado pela misericórdia divina. Diante do Senhor, cada coração se apresenta sem máscaras, sem justificativas e sem defesas. Ele conhece o íntimo, vê o que ninguém vê e escuta até aquilo que não foi dito em voz alta. Nada está escondido aos seus olhos. Por isso, neste dia, pede-se a graça de não fugir da própria verdade, mas de acolher com humildade tudo aquilo que precisa ser curado, purificado e transformado. Recorda-se que a vida humana é breve e delicada, como pó levado pelo vento. Os dias passam rapidamente, os planos mudam, as forças diminuem, mas o amor de Deus permanece fiel. Reconhecer a própria pequenez não é motivo de desespero, mas caminho de liberdade, pois somente quem aceita sua fragilidade abre espaço para a força da graça agir profundamente. Se existem erros repetidos, fraquezas persistentes ou escolhas que afastaram o coração do bem, suplica-se coragem para reconhecer sem medo. O Senhor não se aproxima para condenar, mas para restaurar. Ele não se alegra com a queda de ninguém, mas com cada passo de retorno. Que esta Quaresma seja um tempo de recomeço real, não apenas simbólico. Que toda aparência perca importância diante da verdade interior. Muitas vezes, vive-se para agradar olhares humanos, esquecendo que Deus vê o secreto. Ele conhece intenções, motivações e desejos escondidos. Por isso, pede-se um coração simples, livre da necessidade de aprovação, disposto a viver para aquele que vê no silêncio e recompensa no amor. Este tempo santo é consagrado inteiramente ao Senhor. As alegrias e as preocupações, as lutas visíveis e invisíveis, os sonhos e os medos. Nada fica fora desse caminho de conversão. Que cada dia destes 40 seja uma oportunidade de voltar ao essencial, de reordenar prioridades e de permitir que Deus conduza cada área da vida. O jejum é apresentado não como mera privação externa, mas como exercício de liberdade interior. Que ele ajude a romper dependências, a moderar impulsos e a abrir espaço para o amor. De nada vale deixar de algo material se o coração permanece cheio de dureza, impaciência ou indiferença. Suplica-se um jejum que transforme atitudes e gere mansidão. Que também haja jejum de palavras que ferem, de críticas constantes e de respostas impulsivas. Que a língua aprenda a abençoar mais do que ferir, a consolar mais do que julgar. Em cada silêncio escolhido por amor, o coração se torna mais semelhante ao de Cristo, que falou com verdade, mas sempre com misericórdia. A oração é apresentada como encontro íntimo e silencioso. Não precisa de espetáculo, mas de fidelidade. Mesmo breve, quando sincera, torna-se fonte de força e luz. Que haja perseverança para buscar a Deus no secreto, sem depender de emoções intensas ou circunstâncias favoráveis, apenas com o desejo simples de permanecer na sua presença. No silêncio interior, o Senhor consola, corrige, orienta e fortalece. Ali ele cura feridas antigas e ilumina caminhos confusos. Que cada coração encontre um momento diário para esse encontro pessoal, onde não há cobranças nem pressa, apenas a certeza de ser amado e acolhido. A caridade é reconhecida como expressão concreta da conversão. Amar não apenas com palavras, mas com gestos reais, sobretudo dentro da própria casa. Paciência, escuta,
perdão e atenção são formas profundas de esmola espiritual, muitas vezes mais difíceis e mais valiosas do que qualquer ajuda material. Que a generosidade seja discreta, sem busca de reconhecimento. O bem verdadeiro não precisa de aplausos. O Pai que vê o escondido conhece cada gesto silencioso e lhe dá valor eterno. Suplica-se um coração atento aos necessitados, sensível ao sofrimento alheio e disposto a partilhar tempo, cuidado e presença. Pede-se também reconciliação nas relações familiares, onde há distanciamento, que surja aproximação, onde há mágoa, que nasça perdão, onde o diálogo se perdeu, que retorne a escuta sincera. A conversão começa no lugar mais próximo, no cotidiano simples, nas pequenas atitudes que transformam o ambiente do lar. Que os filhos, os pais, os cônjuges e todos os que fazem parte desta história sejam alcançados pela graça. Mesmo aqueles que parecem distantes da fé ou desanimados espiritualmente, são confiados ao amor de Deus, que sabe chegar onde ninguém mais consegue. Ele trabalha silenciosamente, respeitando o tempo de cada um. Diante do Senhor, são apresentadas também as escravidões interiores, vícios, medos, hábitos nocivos e tudo aquilo que prende a liberdade do coração. Nenhuma corrente é mais forte que a graça divina. Suplica-se força para buscar ajuda quando necessário e perseverança para não desistir diante das recaídas. Há também feridas emocionais invisíveis, tristezas silenciosas, ansiedades persistentes, lembranças dolorosas e culpas que ainda pesam. Que a luz de Deus alcance essas áreas escondidas e comece um processo de cura interior. Ele não despreza a fragilidade humana, pelo contrário, aproxima-se com ternura. Que a paz profunda, aquela que não depende das circunstâncias externas, seja derramada sobre cada mente e coração. Que pensamentos negativos não dominem, que o medo do futuro não paralise e que a esperança seja renovada diariamente pela certeza da presença divina. Toda a vida concreta é colocada nas mãos do Senhor. Trabalho, sustento, saúde, decisões e projetos. A conversão não é apenas espiritual, mas alcança todas as dimensões da existência. Que haja sabedoria para agir com responsabilidade e confiança para esperar pela providência. Recorda-se a palavra que lembra a condição humana. A vida é breve e preciosa. Essa lembrança não é ameaça, mas convite à sabedoria. Que o tempo seja usado para o que realmente importa. Amar, reconciliar-se, servir e buscar o que permanece além desta vida. Suplica-se humildade verdadeira, capaz de abandonar rivalidades inúteis, vaidades desgastantes e disputas que não produzem vida. Quando o coração se torna simples, ele encontra descanso e liberdade. A grandeza diante de Deus nasce da pequenez assumida com confiança. Que surja um propósito concreto para estes 40 dias, algo possível, fiel e perseverante. Não uma exigência pesada, mas um compromisso sincero. Cada pequeno esforço oferecido com amor torna-se caminho de transformação interior e agrada ao Senhor mais do que grandes promessas não cumpridas. Confia-se também esta caminhada à intercessão da Mãe de Jesus, modelo de fidelidade silenciosa. Que ela ensine a guardar a palavra no coração, a perseverar nas dificuldades e a caminhar com ternura e firmeza. Sob sua proteção, pede-se que o lar seja preservado de todo mal. Reconhece-se que a conversão envolve combate espiritual. Haverá cansaço, distrações e tentações antigas. Por isso, implora-se força para permanecer firme, discernimento para atravessar as provas com maturidade e constância para não desistir diante das dificuldades. Ao final desta oração, não se encerra um momento, mas inicia-se um caminho. Que estes 40 dias conduzam a uma vida renovada, mais livre, mais consciente e mais próxima de Deus.
Confia-se todo o percurso à sua misericórdia, com o desejo sincero de chegar à Páscoa com o coração transformado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.